Jeremias, capítulo 46. Profecia acerca do Egito. Esta, pois, é a mensagem de Yahvé que veio ao profeta Jeremias a respeito das nações. Acerca do Egito. Esta é a profecia contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Carquemes, próximo ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai os escudos, tanto os grandes como os pequenos, e marchai em direção ao campo de batalha. Cavaleiros, aparelhai vossas cavalguras e montai. Colocai os capacetes, dai lustro nas lanças, vestivos de couraças. Entretanto, o que observo? Homens apavorados e batendo em retirada? Eis que os seus guerreiros estão abatidos. Fogem às pressas, sem olhar para trás. Há terror e desespero por todos os lados, afirma o Senhor. Nem mesmo o mais ligeiro é capaz de fugir. Tampouco o herói consegue escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, eles tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito é que se levanta como o Nilo, como os rios de águas fortes e rebeldes. E ele declara: Eis que eu subirei e cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus habitantes. Atacai, ó cavalos, avançai, ó carruagens de guerra, e sai, valentes, que manejam bem o escudo. Homens valorosos de Cuxi, Etiópia, e Fute, a Líbia, e os guerreiros de Lídia, que empunham um arco. Mas aquele dia pertence ao Eterno, ao Todo-Poderoso dos Exércitos. Será um dia de vingança para vingar-se dos seus inimigos. A espada devorará desenfreadamente até saciar-se, até embriagar-se com o sangue de todos os seus oponentes. Porquanto o soberano Yahvé dos Exércitos fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade à procura de bálsamo, ó Virgem do Egito. Em vão multiplicas remédios. Eis que não há cura para ti. As nações receberam notícias sobre a tua vergonhosa derrota, e a terra está repleta do teu lamento e clamor, porque um guerreiro tropeçou em outro valente, e ambos caíram no chão. A invasão e a tomada do Egito. Esta é a palavra que o Senhor comunicou ao profeta Jeremias sobre a vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, com o objetivo de atacar o Egito. Anunciai isto no Egito, proclamai-o em Migdol, de igual modo aclamai em Mênfis e em Táfnis, bradai. Apresenta-te e prepara-te, porquanto a espada consumirá todos quanto te cercam. Ora, por que motivo Deus Apis, touro, e os seus guerreiros fugiram ou estão estirados no chão? Eis que o touro poderoso jaz no solo, porque Yahvé os derrubou. Fez tropeçar a multidão, caíram uns sobre os outros e gritaram: Levantai-vos e voltemos todos para o nosso povo, para a terra do nosso nascimento, por causa da violenta espada que nos oprime e destrói. O faraó, rei do Egito, é alarde e nada mais. Eis que ele deixou passar a sua oportunidade. Juro pela minha vida, afirma o rei, cujo nome é Yahvé dos Exércitos. Certamente ele virá como Tabor, um dos mais altos montes, ou como Carmelo, próximo ao mar. Prepara-te, portanto, a fim de ires para o cativeiro, ó habitante do Egito, porque Mênfis será arruinada e incendiada, até que nenhuma pessoa consiga habitar ali. O Egito é uma bela novilha, mas do norte vespas vêm contra ela. Até mercenários em seu meio são como bezerros de engorda, mas também eles viraram as costas, bateram em retirada todos juntos, não puderam resistir, porque se abateu sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. Eis que o Egito fará um ruído semelhante ao da serpente, em fuga, à medida que o inimigo avança com grande poder e violência. Um exército se precipitará sobre ele, guerreiros armados com machados, como homens que derrubam árvores. Eles colocarão abaixo toda a sua floresta, assegura Yahvé. Por mais densa e resistente que seja, são mais que os gafanhotos, são incontáveis. A filha do Egito, isto é, a cidade, será absolutamente humilhada e entregue será nas mãos do povo do norte. O Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos, o Deus de Israel, afirma: Castigarei Amon, Deus de No, Tebas, o faraó,
o Egito, todas as suas divindades e reis, e também os que depositaram sua confiança no faraó. Eu os entregarei nas garras daqueles que aspiram tirar-lhes a vida, isto é, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dos seus oficiais. No entanto, mais tarde, o Egito se tornará a ser habitado como em épocas passadas, afirma o Senhor. Palavra de consolo a Israel. Mas tu não temas, ó meu servo Jacó, tampouco te apavores, ó Israel, pois eu mesmo salvarei e livrarei a ti, ainda que de um lugar muito distante, bem como a tua descendência, da terra do cativeiro. Então Jacó retornará e viverá em paz e segurança, e ninguém o perturbará. Sendo assim, não temas, meu servo Jacó. Eis que estou contigo, declara Yahvé. Devastarei por completo todas as nações, entre as quais eu mesmo te dispersei. Contudo, a ti não destruirei totalmente. Eu te punirei como mereces, mas não serei severo demais contigo. Jeremias capítulo 47. Profecia acerca dos filisteus. Esta, pois, é a mensagem de Yahvé que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus, antes que o faraó investisse contra a cidade de Gaza. Assim diz o Senhor: Eis que do norte se elevam as águas, que se transformarão em torrente transbordante. Inundarão esta terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus habitantes. O povo clamará, gritarão todos os moradores desta terra, ao ouvirem o forte ruído dos cascos dos seus cavalos galopando, ao barulho das suas carruagens de guerra e ao estampido das suas rodas. Os pais não se voltarão para acudir os filhos, por causa da fraqueza das mãos. Porquanto chegou o dia de destruir todos os filisteus e de exterminar todos os sobreviventes que poderiam prestar alguma ajuda a Tiro e Sidom. Assim, Yahvé destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor, Creta. Os moradores de Gaza raparam a cabeça. Ascalon está em silêncio mortal. Ó remanescente da planície, até quando retalharás o próprio corpo? Ah, espada de Yahvé, quando acalmarás? Quando repousarás? Retorna, pois, à tua bainha, descansa e aquieta-te. Mas como poderá ela se tranquilizar quando o próprio Yahvé lhe deu ordens, quando determinou que ataque violentamente Ascalon e o litoral? Jeremias, capítulo 48. Profecia acerca de Moabe. Ora, quanto a Moabe, assim diz o Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel: Ai da cidade de Nebo, euridição, pois ficou reduzida a escombros. Quiriataim, cidade dupla, foi completamente abatida e levada ao cativeiro. Misgabe, a fortaleza, foi igualmente derrotada e arruinada. Moabe não é mais louvada. Em Esbom planejam a sua destruição, exclamando: Vinde e exterminemo-la, para que deixe de ser uma nação. Tu, ó Madmen, sangria, também serás devastada, eis que a espada te perseguirá. Eis que se ouvem os gritos de Oronaim, ruína, ruína, total assolamento. Moabe está destruída. São os gritos de pesar que se escutam até em Zoar. Clamam os teus filhinhos. Eles sobem pela estrada, pela Luíte, pranteando amargamente enquanto caminham, porque na descida de Oronaim ouviram gritos de desespero por causa da devastação. Fuge, salvai a vossa vida, sede como um aroer, arbusto ou toco morto no deserto, porque confiastes nas tuas obras e nos teus tesouros. Tu também serás capturada, e Camus irá para o cativeiro junto com seus sacerdotes e seus príncipes. Porque o destruidor virá sobre cada uma das cidades, e nenhuma delas escapará da sua fúria. Todo o vale será arrasado, e a planície devastada, como afirmou Yahvé. Deposite sal sobre Moabe, porquanto ele cairá no esquecimento como se tivesse voado para muito longe. Suas cidades ficarão sob escombros e totalmente desabitadas. Desgraçado o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que poupa a sua espada de derramar o sangue do juízo divino. Moabe tem caminhado em paz desde a sua mocidade e descansado como vinho com seus resíduos. Não foi decantada de vasilha em vasilha, tampouco foi para o exílio. Por isso, o seu sabor se manteve inalterado e o seu aroma não mudou.
Sendo assim, eis que certamente se aproximam os dias, afirma Yahvé, quando enviarei decantadores que a decantarão, esvaziarão as suas jarras e as despedaçarão. Então Moabe sofrerá profunda decepção com Camos, da mesma maneira que Israel se frustrou com Betel, em quem depositava confiança. Como podeis afirmar, somos guerreiros e valentes, homens preparados para as batalhas. Moabe foi arrasada e as suas cidades serão invadidas. O mais forte e hábil dos seus jovens desceu para a matança. Assegura o rei, cujo nome é Todo-Poderoso dos Exércitos. A calamidade de Moabe se aproxima rapidamente e a sua desgraça muito perto está. Lamentai e pranteai por ela, todos os que estáis em seu redor e todos os que sabeis a sua fama. Exclamai: como se quebrou fácil o forte cajado, o poder do cetro majestoso. Desce da tua glória e senta-te no pó, ó cidadão da filha de Dibom, porquanto o exterminador de Moabe já subiu contra ti e destruirá todas as tuas fortalezas. Põe-te junto à estrada e vigia, ó habitante de Aroer. Indaga o homem que foge e a mulher que escapa. Que sucedeu? Moabe foi humilhada, porquanto fora totalmente arruinada. Chorai e gritai. Anunciai em Arnon que Moabe está absolutamente destruída. O julgamento se abateu sobre as terras do Planalto, sobre Olom, Jaza e Mefaate, sobre Dibom, Nebo e Bet-Diblataim, a Kiriataim, Bet-Gamu e Bet-Meon, a Queriote e Bosra, a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. Foi cortado rente, o chifre, o poder de Moabe. Seu braço fora quebrado, afirma o Senhor. Embriagai-o, porquanto ele provocou Yahvé. Moabe se revolverá no seu próprio vômito, e ele do mesmo modo será envergonhado. Pois Israel não foi também ridicularizado? Porventura foi achado entre roubadores, para que sempre falas dele, sacudas a cabeça em sinal de zombaria? Ó habitantes de Moabe, abandonai o quanto antes as cidades e buscai viver no rochedo. Sede como a pomba que se aninha nas beiras seguras dos penhascos. Temos ouvido da soberba de Moabe, da sua grande arrogância, do seu imenso orgulho e empáfia, da sua presunção e da insolência do seu espírito de superioridade. Eu conheço bem o teu descaramento, afirma Yahvé, a tua tagarelice sem fundamento e as suas atitudes sem valor, e que não chegam a parte alguma. Por isso me levantarei por Moabe, bradarei em favor de toda a terra de Moabe, prantearei pelos moradores de Kir-Eres. Lamentarei por todos vós mais do que choro por Jazar, ó videiras de Sibma. Os teus ramos ultrapassaram o mar e chegaram a Jazar. Mas o destruidor caiu sobre as tuas frutas de verão e sobre a tua colheita de uvas. A alegria e a satisfação abandonaram as terras férteis de Moabe. Interrompi a produção de vinho nos lagares. Ninguém mais pisa uvas com brados de alegria, embora haja sim gritos, esses não são de alegria. O grito de Esbom é ouvido em Eleale e Jaás, desde as terras de Zoar até Oronaim, e Eglate, Cilísia, pois até mesmo as muitas águas de Nirim secaram. Em Moabe exterminarei por completo aqueles que prestam homenagens e depositam suas ofertas em altares idólatras e queimam incenso a deuses estranhos. Assegura Yahvé. Por este motivo, meu coração está em prantos por Moabe, como os pífaros, como o som triste da flauta dos pranteadores. Lamenta-se pelos moradores de Kir-Eres. Ora, toda a riqueza que acumularam se esvaiu, toda a cabeça foi rapada e toda a barba cortada. Todas as mãos estão repletas de escoriações e incisões, e toda a cintura foi coberta com veste de luto e lamento. Em todos os terraços de Moabe e nas praças não há nada além de dor, choro e lamento. Porquanto despedaçarei Moabe como um jarro desprezado que ninguém atira no chão, afirma o Senhor. Vede como geme Moabe, como está arrasada e totalmente alquebrada. Como pranteiam, como envergonhada e humilhada virou Moabe as costas. Assim, pois, se tornou Moabe objeto de escárnio e de escândalo para todos os que estão ao seu redor. Porque assim diz o Senhor: eis que eu sou Yahvé,
E prometi que uma nação atacará Moabe e cairá em cima de suas cidades como uma águia com as asas abertas. Queriote foi conquistada e todas as fortalezas capturadas. Naquele dia, os mais valentes guerreiros de Moabe sentirão mais medo e pavor do que uma mulher sofrendo as dores de parto. Eis que Moabe será exterminada como nação, porquanto ela teve a petulância de desafiar Yahvé. Sendo assim, terror, cova e ciladas aguardam por ti, ó povo de Moabe. Assegura o Senhor. Quem fugir do terror se precipitará em uma cova, e quem conseguir sair da cova será apanhado pelo laço. Eis que farei chegar sobre Moabe a hora do seu castigo, avisa Yahvé. Na sombra de Esbom, os fugitivos se encontram desamparados, pois um fogo saiu de Esbom, uma labareda do meio de Seom, e queima as frontes dos guerreiros de Moabe e as cabeças dos homens turbulentos. Ai de ti, pobre Moabe! O povo de Camos está devastado, pois teus filhos foram capturados e levados para o exílio, e as tuas filhas para o cativeiro. Contudo, eis que haverei de restaurar o destino de Moabe em dias vindouros, assegura o Senhor. E aqui se encerra a sentença de punição, o juízo sobre Moabe.